Olá, meu nome é Dani Bestete e eu tô aqui no Velharia Recente para comentar e contar casos de crimes e mistérios reais que acontecem no Brasil e no mundo. E o Henrique, o fundador do canal do Velharia Recente, continua com a gente, mas dessa vez por trás das câmeras. E ele é o editor e roteirista e tá aqui conduzindo esse vídeo junto comigo. Pra quê? Pra gente falar, nessa reinauguração do canal, nós vamos começar com uma série da Netflix que chama Mistérios Sem Solução. E no primeiro episódio é tratado do mistério no telhado, no caso Ray Rivera. Mas antes de começar, já deixa o seu like, confere aí se é inscrito, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho também para não perder as notificações dos vídeos assim que eles são postados e também das lives, porque sim, neste canal teremos lives também. Bom, começando então no caso do Ray Rivera. Ray Omar Rivera, ele era de Porto Rico e na ocasião dos fatos ele tinha 32 anos. Ele era casado com Alison. Os dois moravam na Califórnia. E o Ray, ele era cineasta, ele era roteirista e tentava essa carreira na Califórnia, só que não estava dando muito certo. Foi aí que logo que eles casaram, Ray entrou em contato com um amigo seu de longa data e amigo de ensino médio da escola, pedindo um emprego para ele, porque afinal de contas, Porter, que era este amigo dele, tinha uma empresa que ele fazia textos, publicações, análises de investimento. Só que essa empresa ficava em Baltimore. Logo que eles casaram, Porter estava no casamento de Ray e logo em seguida Ray e sua esposa Alison mudaram para Baltimore. Alison disse que eles tinham a pretensão de ficar apenas 2 anos no lugar. E para ele tentar ganhar um dinheiro, sendo que na carreira de cineasta e roteirista de cinema não estava sendo viável para ele. Esse amigo dele, o Porter, ele tinha uma empresa que se chamava Stansberry Associates, sobre análises financeiras. Mas eles faziam publicações. Quando foi? No dia 16 de maio de 2006, Alison tinha ido viajar a trabalho. E a hora que ela ligou, ela não conseguiu falar com o Ray. Só que tinha uma amiga dela hospedada na casa. Ela conseguiu contato com essa amiga, a Cláudia, e perguntou sobre o paradeiro de Ray. Cláudia disse que ele tinha atendido uma ligação e saído às pressas de casa. E passou a noite. Quando, pela manhã, Cláudia retornou a ligação para Alison, que ainda não estava em Baltimore, falando que o Ray ainda não havia voltado. O que deixou Alison super preocupada e fez ela antecipar a viagem de volta para casa. Chegando em casa, Alison falou que ele recebeu uma ligação, desceu correndo e saiu e não voltou mais. Nisso, a Alison saiu procurando. Eu falei, Cláudia, talvez eu tenha embananado ali, mas tá bom. A Alison foi atrás do irmão de Ray para ajudar a procurá-lo, porque ninguém estava achando. Bom, eles fizeram uma movimentação ali, um mutirão de pessoas, fizeram panfletos para sair distribuindo na cidade, na área central da cidade, porque afinal de contas, ele sumiu e ninguém havia visto o Ray. Passados 7 dias. Bem, primeiro, que eu achei até estranho a questão da Cláudia, que é essa colega, como a Alison fala no documentário, é uma colega dela que estava hospedada na casa dela. Eu achei estranha essa situação, mesmo porque a Alison saiu de viagem, a Cláudia ficou lá e tudo aconteceu na noite em que a Alison, esposa do Ray, não estava em casa, estava em viagem e a Cláudia estava lá.
Achei tudo muito estranho, percebi que não deram nem nas pesquisas que foram feitas, nem no documentário, deram importância para Cláudia, mas realmente, no decorrer da história, a gente vai entender que realmente a Cláudia não teve grande importância nisso, e talvez por isso eles não deram tamanha destaque para Cláudia e nem investigaram uma possibilidade do sumiço de Ray estar relacionado com a Cláudia, porque a gente vai entender no decorrer do caso. Só que também tem outra coisa. O que era outra coisa? Eu esqueci outra coisa. Vamos continuar que eu vou lembrar. Que eu vou continuar. Aí eles começaram a distribuir panfletos e não acharam em lugar nenhum onde que o Ray poderia estar. Um certo dia, 7 dias depois do sumiço de Ray, eles encontraram o carro dele estacionado num estacionamento que ficava na frente de um hotel, do antigo Hotel Belvedere. Só que não era um estacionamento apenas do hotel. Era um estacionamento que ele ficava centralizado entre vários prédios. E um desses prédios era onde funcionava o escritório do Porter, que é onde o Ray trabalhava. E esse carro estava estacionado ali no andar térreo. Tinha até multa de estacionamento devido ao tempo que o carro estava lá. Nessa busca, depois que acharam o carro, alguns amigos que estavam fazendo parte desse mutirão em busca do Ray foram até o topo do estacionamento. Lembra, o carro estava no andar de baixo. Eles subiram nesse estacionamento que tinham vários andares. E lá de cima, eles viram que tinha um buraco em uma laje, que fazia parte do hotel. Pode ficar estranho, mas conforme eu for falando para vocês, vai ficar um pouco mais claro. Olha só. Lá em cima era uma quadra, o hotel tinha uma quadra desativada, uma quadra esportiva desativada, e era uma cobertura, era uma laje. E ela ficava um nível abaixo do estacionamento. Só que ela tinha altura de uma laje normal. Mas tem uma foto que dá pra ver certinho. Pode colocar. Olha só. Ali onde tá o buraco, nessa parte branca, é a laje, o teto dessa tal quadra que foi desativada. À esquerda é o estacionamento, é o andar mais alto do estacionamento. E à direita é o Hotel Belvedere. Só para conseguir situar vocês, porque é melhor explicando com imagens, porque realmente fica muito confuso. Quando eles acharam o buraco, eles viram que tinha um chinelo pro lado de fora do buraco. E foi aí que o irmão do Ray, a Allison, junto com o detetive local de Baltimore, foram até o hotel e conversaram lá com o gerente do hotel para ter acesso àquele local. O local era trancado porque era uma quadra desativada. Quando eles entraram no local, se depararam com o corpo de Ray, já sem vida. No corpo, o que foi identificado? Que tinham os ferimentos nas costelas, pulmões e alguns outros machucados. Tinham a perna estava quebrada, o osso estava exposto. Mas teve uma coisa muito curiosa que foi encontrada, que foi o celular, o óculos e o chinelo também na parte de cima, não caiu no buraco com ele, na parte de cima desse telhado, dessa laje, vamos assim dizer, e estavam lá. Só que eles não tinham nenhum arranhão, não tinha o aspecto de terem caído junto com o Ray. Bom, a polícia não estava muito querendo investigar o caso. Na verdade, este detetive que participou do documentário, sim, ele sim queria participar do caso, participar da investigação. Mas o restante da polícia não estava muito querendo investigar. E resolveram colocar logo que havia sido um caso de ele tirou a própria vida dele.
O Ray tirou a própria vida dele, se é que vocês me entendem. Só que esse detetive, ele queria continuar a investigação, mas começaram a acontecer coisas e terem motivos para não deixarem ele investigar. Uma das coisas foi o seguinte: as pessoas responderam, a própria Cláudia foi ouvida na delegacia e ela disse que ela estava num quarto ao lado e escutou o telefone do Ray tocar. Ele respondeu com arrastou a mesa, empurrou a cadeira e desceu correndo as escadas. Foi o depoimento da Cláudia. Só que um fato importante é o Porter, que é o dono da empresa que o Ray trabalhava e amigo do Ray. Amigo desde o ensino médio do Ray, não quis prestar nenhum tipo de depoimento. E ainda proibiu todos os funcionários da empresa a prestarem qualquer tipo de depoimento. Primeiro, no documentário, o detetive disse que eles tinham uma ordem judicial que proibia eles de falar com a polícia. Depois, o policial falou que eles não queriam falar com a polícia. E o mais importante também, no decorrer das investigações, foi dito que ele tirou a própria vida. Mas o detetive foi transferido e subiram ele de cargo, colocaram ele para trabalhar para o FBI, num local longe de lá, e tiraram o único policial que queria continuar a investigação, tiraram ele do caso em um determinado momento. Mas teve também uma jornalista, porque diz que esses de 7 a 10 dias de quando encontraram o corpo do Ray, foi o assunto em Baltimore. E essa jornalista decidiu ir a fundo ali. Uma jornalista de uma TV local decidiu ir a fundo e ajudar a esposa do Ray nessas investigações. Inclusive, a esposa do Ray foi atrás de uma médica perita. Por quê? Agora nós vamos destrinchar um pouco mais. Porque quiseram colocar que ele tirou a própria vida. Mas a esposa dele não estava conformada com essa situação. A própria médica colocou no laudo que era indeterminada a causa do acontecimento, contrariando o primeiro laudo, que era tirar a vida. Então, essas 3 mulheres, junto com o irmão do Ray, ficaram indo atrás e tentando investigar, até mesmo por conta própria, o que havia acontecido. Por quê? O que aconteceu? A laje, o terraço do hotel, ele ficava num ângulo que seria muito difícil ele ter tirado a própria vida ou ter corrido ali em cima do terraço por causa da distância. Ele teria 14 metros para correr, 12 metros para correr, e a distância do terraço, do final do terraço até onde foi encontrado o buraco é de 14 metros. Então, segundo a perícia, não teria como ele ter corrido e caído naquele local por causa do ângulo. Não seria possível essa dinâmica ter acontecido do terraço do hotel. Aí, eles foram atrás de outra teoria, que era o quê? Do último andar do estacionamento, que era o estacionamento, e olha ali onde está o buraco, só que o estacionamento tinha apenas 6 metros de altura e uma distância de 6 metros da parede, do muro do estacionamento até o buraco. Inclusive, o próprio detetive, nesse momento, falou que ele acredita que não perderia a vida. Cair de 6 metros, mas a altura, né, da laje até o chão, ainda assim não seria o suficiente para perder a vida. E tem a questão do ângulo também, que não seria suficiente para cair naquele local. Aí, mostraram uma justificativa que seria plausível, que seria o quê? O parapeito do 11º andar do Hotel Belvedere.
Tá vendo? Onde eles estão mostrando ali seria o ângulo. Do parapeito, sim, seria possível e teria o ângulo ideal para cair onde ele caiu, no buraco da laje. Só que o parapeito, ele tinha janelas. Para acessar esse parapeito, obrigatoriamente precisava ser por dentro de quartos, apartamentos ou salas comerciais ali, para chegar no parapeito. O que eu achei estranho é que o detetive, ele levantou uma hipótese dizendo que ele deveria, para ele chegar no parapeito, ele teria que invadir a privacidade de alguma pessoa, invadir alguma sala, algum apartamento ou algum quarto para ter acesso ao parapeito. Eu achei um tanto quanto estranha essa história. Por que motivo? Lembrando que o hotel, ele fica no mesmo terreno ali que o prédio comercial. A ligação, eles conseguiram rastrear que havia vindo do escritório que o Ray trabalhava. Só que não conseguiram identificar quem fez a ligação, porque era ramal e tal coisa, e aí não conseguiram saber ao certo de qual sala, de qual ramal teria vindo a ligação. Por que não foi levantada a hipótese? Pelo menos no documentário, eles não levantaram a hipótese da ligação que ele recebeu ter sido alguém que ele tinha acesso a algum desses apartamentos, ou quartos, ou sala, porque eles falam dessa maneira, neste 11º andar que tem acesso ao parapeito. Por que não cogitaram a hipótese desta ligação ter conduzido, né? Ter feito o Ray sair da casa dele e ter ido direto ao hotel. Ele não precisaria, de fato, invadir a casa de alguém, a privacidade de alguém. Alguém pode ter chamado ele para ir em um daqueles apartamentos do 11º andar. E é a justificativa mais plausível que a gente vai vendo no decorrer do caso, porque é onde se encaixa melhor a localização e o ângulo com o buraco que tinha lá. Só que, no hotel, eles conversaram com o gerente do hotel e, segundo o detetive, nas investigações, não viram nada, não viram o Ray entrando no hotel. Não tinha câmeras do Ray pelo hotel. E a câmera do terraço não estava funcionando. Aí eu me pergunto, não viram o Ray pelas câmeras do hotel ou por algum motivo essas câmeras já haviam sido gravadas em cima? Porque a gente sabe que existem muitas câmeras que têm um tempo, 24 horas, 48 horas, 7 dias de gravação e não mais que isso. E aí vai tendo gravação em cima de gravação. E lembrando que eles demoraram 7 dias para achar o Ray já sem vida dentro daquele buraco. Então, será que não tinham mais as imagens do dia 24 de maio, 16 de maio, não lembro agora o dia, 16 de maio? Eles disseram que não viram o Ray nas câmeras. O gerente do hotel disse que não viu o Ray passando por lá. O irmão dele disse que ele tentou entrar no hotel para ver como que seria e tentar chegar no terraço. Diz que foi impossível, que não conseguiu entrar no hotel e não conseguiu localizar onde seriam as escadarias que levaria ele até o terraço. Então, o Ray saberia onde ele estava indo. E aí, com essa teoria, para ir até o terraço, com essa teoria eu acho que fica ainda mais evidente que realmente foi algo que aconteceu do parapeito do 11º andar e não do terraço. Outra coisa, do jeito que ele estava em casa, ele saiu com a calça de ficar em casa com o chinelo. O chinelo tava com marcas que ele tinha sido arrastado e um tava arrebentado. E lembrando de novo, o celular e o óculos estavam em cima do telhado, do teto, né? Da laje, vamos dizer assim, sem marcas nenhuma. Então, tudo isso ficou muito estranho.
temos algumas informações importantes que eles foram contando mais pro final da série. Primeiro de tudo, foi que o departamento de polícia de Baltimore ficou batendo na tecla que ele tinha tirado a própria vida. Mas a esposa, ela tentou, e muitas vezes falaram, ai, você tem que se conformar, falaram pra esposa. Você tem que se conformar porque ele tirou a própria vida. Mas ela não sossegou, e junto com a jornalista, com a repórter, e com o irmão do Ray, foram atrás. Inclusive, teve a médica também, que ajudou no laudo, dizendo que era indeterminado. Não dava pra dizer que ele tirou a própria vida, porque não tinha nada que dizia. Mas, em contrapartida, eles também disseram que não tinham marcas de esganadura, nenhum tipo de marca que mostraria que ele havia sido forçado ou jogado lá de cima. O detetive ainda cogitou uma hipótese de ter ido sobre alguém apontando uma arma para ele, obrigando ele a ir no parapeito. E eu acho que essa é uma alternativa a mais plausível que tem. Mas vamos falar alguns detalhes. Essa empresa que o Porter era dono, que falava que escrevia, fazia publicações sobre investimento. Essa empresa, ela já tinha sido processada e ela era uma empresa fraudulenta, porque tinha dado uma nota tendenciosa sobre ações e uma empresa russa perdeu muito dinheiro por causa da publicação dessa empresa. Essa empresa foi processada. Então, ela era uma empresa fraudulenta por diversos motivos que aconteceram ali. E uma das questões foi que a esposa do Ray, Allison, falou que era que o Porter, dono da empresa, queria que o Ray trabalhasse para ele para limpar a imagem da empresa. Tentar limpar a imagem da empresa que já era fraudulenta. A gente tem que lembrar também que ele não quis prestar depoimento. Em nenhum momento, o Porter, o amigão do Ray, não quis prestar depoimento. Não quis participar do documentário também. E proibiu ainda todos os funcionários da empresa a darem depoimento para a polícia. O que o detetive falou que era algo muito importante, porque são as pessoas que estavam no convívio com ele e eles estavam impedidos de dar uma entrevista. A Allison achou também um papel grudado atrás do computador dele, que era um papel que falava um monte de coisa aleatória. Tava escrito no papel várias coisas aleatórias. Então tinha nome de artistas de Hollywood, nomes de filmes, nomes de várias coisas aleatórias nesse papel. Só que a própria Allison falou, por ele ser escritor, por ele ser jornalista, ele fazia várias anotações sem nexo, desconexas mesmo, porque era tipo como se fosse ideias que ele ia tendo. Então era um costume dele. A própria Allison falou que ele tinha este costume. Só que falaram que poderia ser algo ligado à maçonaria, porque um pedaço do dizer deste papel, a Allison colocou no Google e a primeira coisa que apareceu foi que era ligado à maçonaria. O que eu achei um tanto quanto estranho, porque se ele já tinha esse costume de fazer essas anotações, de escrever coisas aleatórias para ter ideias, porque ele era um roteirista, então eu achei nada muito estranho. A parte mais estranha é que ele estava colado atrás do computador. Mas a própria polícia, o próprio setor de investigação falou que isso não tem nada a ver e não era nenhum bilhete de despedida. Eles disseram que não é nenhum bilhete de despedida. Tem mais uma coisa importante que eu não posso esquecer de falar para vocês. Antes que eu esqueça aqui alguma coisa, pera lá. Pera lá, que eu esqueci aqui o negócio. Mas eu vou continuar aqui, porque é bom que a gente vai acostumando. Este vídeo é gravado
mas teremos lives. Então, a gente segue num conteúdo como de live. Eu tô esquecendo alguma coisa. Aí tivemos um momento que a polícia tirou o detetive que estava a fim de investigar e mandou ele lá pra trabalhar no FBI. Gente, eu esqueci, que absurdo. Tem uma coisa tão importante. Não quiseram investigar. Ó, o que estava escrito no bilhete. Quem a virtude une, a morte não separará. Mas diz que é um dizer dos maçons. Junto com esses outros nomes e códigos, isso não significou nada. Antes dele perder a vida, o Ray, então ele gravava vídeos para a empresa e escrevia para essa empresa. Eu não sei, eu achei que foi tudo muito suspeito, porque ele tava lá. Ai, gente, o melhor de tudo que eu tava esquecendo, que loucura, desculpem. Alison conta já no fim do documentário que 2 semanas antes do sumiço de Ray, ele estava preocupado, visivelmente preocupado, mas não falou nada o porquê da preocupação, por que ele estava preocupado, mas ele estava visivelmente preocupado. E o mais importante, o que é a cereja do bolo desse caso. Um dia antes da Alison ir viajar, do Ray sumir, o alarme da casa disparou de noite, em plena madrugada. Eles desceram, a Alison desceu, foi procurar o que estava acontecendo, porque o alarme havia disparado. Ray desceu atrás da Alison com um taco de beisebol, muito assustado e muito preocupado com o que poderia ser. E aí eles viram que uma das janelas da parte de baixo da casa tinha sido forçada. Ou seja, o que deu a entender é que essas 2 semanas atrás ele estava sendo ameaçado, ele sabia que algo tinha acontecido e alguém foi para amedrontar o Ray. E ela falou que ele não tinha medo de nada, ele não tinha essas preocupações. E ele desceu com um taco de beisebol na mão. E depois eles viram que a janela tinha sido forçada. Então ficou muito claro que tinha alguém que estava alguma coisa relacionada ao trabalho e tinha alguém ameaçando o Ray de alguma coisa que ele não quis contar. Eu não sei o que o Porter tem a ver com toda essa história. Alguma coisa eu acredito que ele tenha, porque afinal de contas, se ele não tivesse nada, ele poderia muito bem ter dado a declaração para ele, tanto para a polícia quanto no próprio documentário. Uma coisa que surgiu depois do episódio da Netflix, que inclusive eles colocam nesse episódio que se alguém tem alguma informação sobre esse caso, é para entrar em contato, sabe? Aquele serviço, porque é um caso que não foi solucionado. Só que as novas informações que eles tiveram depois disso, o co-criador da série, ele disse que a polícia levou os computadores do Ray. E eles receberam uma ligação de uma pessoa que estava muito interessada em pegar esses computadores do Ray de volta. E aí, a Alison, esposa dele, foi até a delegacia para pegar o computador e o detetive que estava atualmente na delegacia falou que tinha uma pessoa que estava muito interessada, que tinha ligado diversas vezes atrás desses computadores do Ray. E aí deixou a Alison muito preocupada. Essa é a atualização do caso, mas o que tem ali por trás, o que o Ray talvez descobriu e que às vezes não era para ele ter descoberto, e quem estava atrás dele, com certeza tinha muito dinheiro envolvido. O próprio detetive falou: alguém perdeu muito dinheiro. Aí a pergunta fica: quem? Quem talvez teria provocado a morte de Ray? Será que Porter tinha a ver com isso? Será que
alguém que ligou para ele, levou ele, por livre e espontânea vontade mesmo, até um quarto do hotel no 11º andar, ameaçou ele com uma arma, ou embriagou o Ray, e foi mais fácil. O Ray tentou fugir de alguém ali pelo parapeito e acabou caindo. Como os óculos e o celular que estavam ali em cima da laje não tiveram marcas nenhuma. Ele não tinha marcas de enforcamento, esganadura, nem algo do tipo. Porque demoraram 7 dias para encontrar o carro do Ray, que estava simplesmente num estacionamento que como se ele estivesse na área central, onde ficava o prédio que ele trabalhava. Se era um estacionamento que estava do lado do prédio que ele trabalhava, por que só perceberam o carro dele lá, que foi os pais da Alison em Honda, procurando algum vestígio, alguma informação de Ray, que acharam o carro? Nenhum colega de trabalho viu que o carro estava lá? Ou viram e não quiseram contar? Porque o documentário se preocupou tanto em contar que o zelador, que hoje é gerente do hotel e trabalhou no Hotel Belvedere, desde auxiliar de garçom, ganhando $2 por dia, e virou gerente até se aposentar. O que essa história tem a ver com isso? Deixaram a Cláudia de fora porque talvez já sabiam de onde estava vindo, quem estava ameaçando o Ray? São muitos questionamentos, muitas questões. Se você sabe mais desse caso, ou se você quer compartilhar, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou e qual é a sua teoria e qual o seu questionamento, porque os meus questionamentos eu deixei bastante aqui, ó, para vocês. Comenta aí pra gente poder debater isso juntos. E um beijo e até o próximo caso. Fui!